Olá, você está no canal Acesso Estatística, eu sou o professor José Alberto do Luca e nesse vídeo nós vamos então resolver a atividade 1 de Matemática Financeira da Univesp, os exercícios de 1 a 8. Eu resolvi colocar todos os exercícios nesse vídeo porque eu já tinha colocado dois anteriores e vou retirar do YouTube porque tem um erro de digitação, embora a resposta esteja correta, tá ok? Vamos então rapidamente aqui ver os exercícios. Antes de começar o exercício, tem algumas notações aqui que eu acho importante a gente colocar, porque a gente vai usar durante toda a resolução dos exercícios, tá? Então, o M montante, capital, juros, desconto, etc, tá bom? Além disso, coloquei também algumas fórmulas aqui que a gente vai usar durante a resolução dessa lista, tá bom? Então, aqui eu tenho a fórmula do desconto simples, aliás, a fórmula do juro simples, desconto simples, né, o comercial, o bancário, que é o desconto por fora, o desconto racional, que é o por dentro, e assim por diante. Temos também aqui o desconto, o juro composto, né, a fórmula do juro composto, tá ok? Bom, então vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: determinada loja de eletrodoméstico remarca preços de seus produtos em uma promoção depois de sofrer desconto em seus preços de tabela. Aponte abaixo as alternativas corretas para os valores. Qual é o preço de uma mercadoria de 100, sujeita a um desconto de 20, e qual é o preço normal de uma mercadoria cujo novo valor está sendo oferecido a 80, depois de um desconto de 25%. Bem, no primeiro caso eu tenho que o montante é 100, o desconto é 20 e o período é 1. Né? Quando ele não dá o período é porque é um período só. No segundo caso eu tenho o capital, ou seja, o valor depois do desconto, o desconto é 25%, e eu também o período é 1. Ou seja, aqui eu estou interessado em saber qual é o capital e aqui eu estou interessado em qual é o montante, tá certo? Ambos, no caso aqui, juro simples, né? Ok, então no primeiro caso, eu vou usar a fórmula que a gente viu lá na segunda folha, né? Ou seja, capital igual ao montante 1 menos o D, que é a taxa de desconto, né? Vezes o N, que no caso aqui é 1. Então, rapidamente nós temos 100, 1 menos 20% vezes 1, vai me dar 100 vezes 0,80, que me dá 80%. Tá ok? O segundo caso, eu tenho agora de descobrir qual é o montante que me leva a esse capital depois de aplicado o juros de 5%. Então, se eu pegar aqui ó, o capital, né, 80, 1 sobre 1 menos o D, que é 25%, e o N. Então, vamos lá. 80, 1 menos 25% vezes o N, que é o período de 1. 80 sobre 0,75, então me dá R$ 106,67. Essas, então, seriam as respostas, ok? Exercício 2. Exercício 2. Determinado funcionário de um órgão municipal contratado pelo regime de previdência oficial tem uma remuneração de R$ 5.000. Os descontos nas verbas incidem sobre a remuneração total. Importante isso aqui, ó. Os dois descontos são feitos sobre a remuneração total, tá? Ao manusear seu olerite, ele notou desconto de 550 e R$100. 550 de INSS e 100 do plano médico. Indique abaixo quais foram os percentuais de desconto respectivamente. Bom, no primeiro caso, que é no caso do INSS, eu tenho um montante de 5.000, que é o salário dele, tem um valor descontado de 550. Ou seja, o capital, ou seja, aquilo que ele efetivamente levaria para casa seria 4.450. Isso, claro, antes do desconto do plano médico, tá bom? E o N igual a 1. No caso aqui do plano médico, novamente eu tenho o montante de 5.000, o desconto de 100 e o capital, no caso, dizer, o valor líquido depois do desconto de 4.900. O período novamente é um mês só, é N igual a 1. Tudo bem? Então vamos lá. No primeiro caso, eu vou usar a fórmula do desconto simples, então vou pegar aqui 1 menos o capital sobre o montante sobre N. Ou seja, ficaria então o capital, que é esse valor aqui, ó, 4.000 sobre 4.450 sobre 5.000, então vai me dar 1 menos 0,89 e me dá 11%. Observe que ele deixa bem claro aqui, que os descontos incidem sobre a remuneração total, ou seja, aqui é sobre total e aqui também é sobre total, tá? Então eu não vou aplicar o desconto, por exemplo, do plano médico sobre o 4.450, não, eu aplico sobre os 5.000, nos dois casos, Bom, no segundo caso, novamente, vou aplicar os valores, 4.900 sobre 5.000 sobre 1,
0,89, 98, 0,02, me dá 2%. Então, esses são o desconto aplicado, 11% no ISS e 2% no plano médico, ok? Bom, exercício 3. Exercício 3 diz o seguinte: determinado comerciante vende seus produtos com acréscimo de 80% sobre o preço de custo. Aponte qual é o valor da venda de um produto custo que lhe custou 1.500 e qual é a margem de lucro sobre o preço de venda. Ou seja, aqui eu tenho taxa de juro, né, de 80%, e tenho o custo, que é 1.500, e tenho o N agora aqui, que também é 1, tá? Ok, então vamos aplicar então a fórmula do juro, né, do juro simples, né, montante igual a capital, 1 mais a taxa vezes o N, que no caso é 1. Então, 1.500, 1 mais 80%, 1, né? Então, me dá aqui o 1.500 vezes 0,8, aliás, vezes 1,8, né? Que me dá, então, R$ 2.700. Então, o preço de venda do produto foi R$ 2.700, tá certo? Eu apliquei 80% em 1.500, obtive 2.700. Tudo bem. Então, o juro, né? Ou seja, o juro... ou seja, para me calcular a margem de lucro sobre o venda, eu preciso saber quanto foi o meu ganho, né? O meu ganho, então, ou seja, o juro que eu apliquei foi de 1.200, né? E aí, então, eu vou aplicar esse 1.200 sobre o total, o preço de venda do produto, né? Para me saber a margem de lucro sobre o preço de venda. Aqui que estava um problema, aqui que tinha um problema no outro vídeo, que estava sobre o preço de compra, né? Então, aqui é 0,44, ou seja, 44,44%. Ok? Próximo. 4. Um comprador pagou por um produto 6.000, incluso os impostos sobre a venda de 21%. Indique a alternativa correta para o valor do custo do produto se o valor do lucro representa 25% do valor do custo. Temos um pequeno probleminha aqui nesse enunciado que eu vou falar para vocês quando chegar o momento aqui da resolução, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, primeiro eu vou pegar o custo do produto, né? E lembrando que quando você fala em imposto, você sempre vai nos juros, nos juros o quê? Nos juros por fora, né? Você aplica o 21% nos R$ 6.000, tá certo? Todo imposto é calculado dessa forma. Então eu vou pegar os R$ 6.000, aplicar aqui o desconto para me obter o valor, né, de venda do produto. Ou seja, o valor de venda do produto é isso aqui, ó. 4.740, tá? Ou seja, desconto por fora, né? Ou seja, o desconto em cima dos 6.000, tá? Eu não vou aplicar 21% em cima disso aqui, né? Vou aplicar em cima dos 6.000 para obter o preço de venda, tá ok? Bom, continuando aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele fala que o valor do lucro representa 25% do valor do custo, tá? Então, o valor de venda aqui, né, seria o valor de venda, não o valor de custo. Aqui tá, eu acho que tem um equívoco aqui, tá bom? Aqui é o valor de venda, não o valor de custo. Então, o valor de venda é de 4.740, o lucro é 25% desse valor, então o custo é 75% desse valor, tá certo? 25,75. Então, eu faço aqui o custo, né? 4.740 vezes 0,75, que dá 3.550. Observem que, se você colocar o preço de custo aqui, esse valor não vai bater, tá? E essa alternativa não tem lá na resposta. A alternativa que tem é essa aqui, né? Então, por isso que eu acho que ele se equivocou aqui no texto. Aqui, em vez de ser valor de custo, seria valor de venda. Tudo bem? Vamos ao próximo. Bom, quinto é o seguinte, ó. A expressão que define montante é quando o investidor aplica um capital por um certo tempo, determinada taxa, no final desse período ele tem à sua disposição não só o valor inicial, que seria o valor presente, né, mas também os juros que lhe são devidos. Indique abaixo qual o valor do montante de uma aplicação de 50.000 que rendeu 5.000 de juros durante um determinado período e a que taxa esse recurso foi aplicado. Bom, como ele não fala qual que é o período, a gente considera que é 1. É um determinado período, então é 1, né? Tudo bem. Então vamos lá. O montante é o que é? É o capital mais o juro. Eu tenho o capital, tenho o juro, então eu tenho o montante. Então, na verdade, eu recebi, né? O montante aqui foi de 55.350 diretamente, né? Não preciso fazer usar as fórmulas para nada, porque aqui ele já deu o valor aplicado e deu o juro. Então, o montante é o valor do capital mais o juro. Agora vamos descobrir qual é a taxa, né? A que taxa foi aplicado esse valor para obter 55.350, tá ok? Então, ó, eu vou aplicar aqui
a fórmula da taxa de juros, né? Que é o montante sobre o capital menos 1 sobre N. Então vai ficar o valor do montante que nós já temos, 55.350 sobre 50 mil, menos 1 dividido por 1, né? O que vai me levar a 0,1070, ou seja, 10,70%. Ok? Vamos então ao 6. O 6 diz o seguinte, ó, define o regime de capitalização de juros. O regime de juros simples consiste em somar os juros do capital uma única vez no final do contrato. No regime de capitalização composta, o regime de juros composto é contratado o período de capitalização. Se o prazo total em que é feito o investimento tiver vários desse período, no final de cada período, os juros são capitalizados. Bom, esse texto aqui realmente não ajudou muito, mas tudo bem. Indique abaixo qual é a taxa de juros aplicada ao investimento da questão anterior, na questão 5, no regime de juros simples, pelo período de 12 meses. Veja, ele não quer que eu faça, ele não quer que eu aplique a taxa, ele quer saber qual a taxa no período de 12 meses, né? Então a taxa no período de 12 meses foi simplesmente, que a gente até calculou, né? Que é 10,70%. Né? O N é 1, o seu período é 1. Né? E esse período é de 12 meses, ok? Tudo bem. Vamos para o sétimo, então. O sétimo é o mais interessante, porque o sétimo ele quer saber a alternativa correta para a mesma aplicação da taxa mensal. Agora sim, tá vendo? Você tem 12 meses, ele quer a taxa mensal no regime de juros compostos, tá? Tá ok? Então aqui a gente vai ter que aprender uma fórmula que chama conversão de taxas, né? Eu tenho uma taxa anual, né? Que é de 12 meses de 10,70 e eu quero ela mensal, tá certo? Então eu tenho 10,70, eu tenho de 12 meses, eu quero de 1 mês, tá bom? Então essa anotação a gente vai usar aqui para facilitar o entendimento da fórmula. Então como é que fica a fórmula? Ó, a taxa que eu quero é 1 mais a taxa que eu tenho, elevado ao que eu quero que eu tenho, menos 1. Essa taxa aqui é um pouco meio, né, complicadinha, mas quando você começar a usar ela, você vai sentir que não é tão difícil assim, tá bom? Então aqui, ó, o que eu tenho? A taxa que eu quero é igual a 1, né? Já está aqui. A taxa que eu tenho, qual que eu tenho? Essa taxa aqui, ó, de 10,70%, tá certo? Essa taxa que eu tenho, né? Elevado a 1 sobre 12 menos 1. Então, feita essa continha, nós vamos obter que vai dar 0,008507, que vai dar 0,8597%. Essa, então, é a resposta para esse exercício 7, tá ok? Vamos, então, ao exercício 8. Exercício 8 diz: o desconto racional, também denominado desconto por dentro, incorpora os conceitos de relação de juros simples. Dessa forma, se um título de valor nominal de 40 mil, cujo prazo de vencimento acontecerá daqui a 12 meses, estará sendo liquidado 6 meses antes de seu vencimento e para uma taxa de 20% ao ano. Indique abaixo o valor do descontado na operação. Bom, aqui nós temos o montante, que é 40 mil, nós temos a taxa de 20% ao ano, e nós temos um N de 6 meses. Aqui, como a taxa, como o período da taxa não bate com o período aqui do N, a gente pode transformar ou a taxa ou o N. Então, é mais fácil para mim transformar o N, né? Porque 6 meses significa meio ano. Então, vamos usar aqui no N meio ano, tá ok? Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui a fórmula do desconto racional simples, né? Que é o quê? Que é montante, aliás, é essa fórmula que eu vou usar, essas fórmulas todas, né? Mas eu vou usar essa aqui porque eu quero realmente o valor descontado, né? O desconto, Dzão aqui. Então, montante vezes Dzinho, menos vezes o N. Isso aqui é a taxa de desconto, né? 1 mais a taxa de desconto sobre o N. Tá? Essa continha, então, a gente vai fazer assim, ó. 40 mil, que é o montante, vezes 20% ao ano, vezes meio. Aqui o N vale meio, né? Porque é meio ano que eu estou trabalhando, tá certo? 6 meses é meio ano. E aqui embaixo, então, a mesma coisa, 1 mais 20% meio. Isso aqui me leva a 4 mil sobre 1,1, que me dá, então, 3.636,36. Observe que esse resultado não tem nas alternativas. Aí eu não sei o que vai acontecer. Essa aqui, então, é o resultado que eu cheguei. Não tem nas alternativas. Eu não sei se alguém conseguiu chegar em algum valor que está nas alternativas. O valor que eu cheguei foi esse aqui. Eu creio que esse valor esteja correto. Depois vocês podem discutir com o professor de vocês, lá com o tutor, para refazer essas contas, ver se está correto as alternativas que foram colocadas. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu já recebi a atividade 2, né, da Silmara. Eu vou ainda, final de semana, eu vou resolver a atividade 2 e colocar. Não esqueçam
de se inscreverem no canal aqui, né? Que é para vocês recebam, né? Todos os vídeos que foram publicados, vocês recebam a notificação e poder olhar sem muito problemas, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Boa sorte e até a próxima.